As probabilidades de estar em duas das maiores catástrofes náuticas da história parecem remotas, e ainda mais remota a possibilidade de alguém conseguir sobreviver a ambos os eventos e ainda assim seguir navegando. Mas a Violet Jessop, que é a nossa protagonista da história de hoje, conseguiu, e por isso ela ganhou o apelido de Senhorita Inafundável no início do século XX. Ela era tripulante de 3 das maiores embarcações das primeiras décadas de 1900, quando os navios sofreram acidentes. Alguns, como vocês já devem saber, foram trágicos. A Jessop trabalhava como comissária de bordo ou enfermeira no naufrágio dos navios da maior, mais moderna e mais luxuosa frota da época, que eram o Olympic, o Titanic e o Britannic. Olá, meus docinhos, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou a Amanda Tuber e no vídeo de hoje, galerinha, seguinte... No vídeo de hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo contando fatos pra vocês, porque já tem 4 meses que eu não trago mais um vídeo contando fatos pra vocês aqui no meu canal. Vocês sabem disso, certo? E como eu disse pra vocês, as reações e os vídeos contando fatos, eu iria estar tentando manter o controle pra vocês. Ou seja, iria estar sempre tentando mandar um conteúdo equilibrado de cada um desses vídeos, certo? Vocês sabem que eu já fiz 6 vídeos, né, contando fatos pra vocês, já contei várias histórias, algumas recentes, outras mais antigas, algumas que aconteceram aqui no Brasil, outras que aconteceram em outros países, né? E eu disse pra vocês, galera, que, assim, eu iria estar, assim, gravando, tipo, uma quantidade de vídeos de reações e uma quantidade de vídeos de contando fatos, e quando desse eu iria estar gravando alguns dos outros conteúdos que eu costumo gravar, que são as trollagens, que são os vlogs e são os conteúdos de terror. Mas por enquanto, né, galera, até hoje eu só tive como gravar alguns vlogs pra vocês, certo? E assim, como eu já gravei bastante reações pra vocês, eu resolvi trazer mais um vídeo contando fatos, porque assim, são vídeos que assim, eles distraem a sua cabeça, eles chamam a sua atenção, e são vídeos que vocês gostaram que eu fiz aqui no canal pra vocês, certo? Todos pegaram assim ótimas visualizações até hoje, alguns não bateram 100 ainda, mas eu sei que vão bater, certo? Então assim, como eu gosto de fazer esses vídeos, e como eu sei que vocês também gostaram de ver eu fazendo esses vídeos aqui no canal pra vocês, eu resolvi trazer mais um, certo? Porque... tá, assim, eu acho que vocês já estão sentindo falta desses tipos de vídeos, né, desses conteúdos contando fatos aqui pra vocês, né, porque eu já fiz bastante reações. E hoje eu vim contar a história de uma mulher, galera, que, assim, digamos que ela sobreviveu a 3 naufrágios. Ela sobreviveu a 3 naufrágios e de navios que eram irmãos, né, o RMS Olympic, o RMS Titanic e o RMS Britannic. Mas assim, digamos que foi 3 naufrágios, porque foi assim que ela ficou conhecida, certo? Ela ficou conhecida por ter sobrevivido a 3 naufrágios, mas vale lembrar que um desses navios, que foi o Olympic, ele não chegou a afundar, mas assim... pensaram que ele iria afundar, por isso que, assim, ela ficou conhecida, né, todos conhecem ela como a sobrevivente de 3 naufrágios. Mas o Olympic não chegou a afundar, foi o único dos 3 navios irmãos que conseguiu concluir o seu destino, né, concluir a sua meta e chegar ao seu destino, certo? E nesses 3 navios, essa mulher que é conhecida como Violet Jessop, eu acho que é assim que se fala, Violet Jessop, ela estava nesses 3 navios porque ela trabalhava como comissária de bordo e como enfermeira, e ela conseguiu sobreviver, né? Não morreu em nenhum desses naufrágios, certo? Inclusive, todo mundo colocou o apelido nela no início do século XX de Senhorita Inafundável, né? Todo mundo colocou esse apelido nela e ela ficou famosa por conta disso, certo? E eu vou contar aqui a história dela pra vocês. A história vai estar, assim, resumida, né? Porque eu não vou focar, assim, como é que eu posso dizer? Eu não vou focar na história dela, eu vou focar... na história de vida dela, vamos dizer assim. Eu vou focar na história dela dentro do Titanic, dentro do Olympic e dentro do Britannic, certo? E, assim, é uma história bastante antiga, a história dela, certo? Ela é uma mulher bem antiga, certo? E os naufrágios aconteceram bem antigamente também, né? O Titanic naufragou em 1912 e o Britannic naufragou em 1916. E ela, assim, esteve no Olympic, né? Que conseguiu concluir a sua meta e chegar ao seu destino em 1911. Certo, galera? E assim, para uma pessoa que, assim, sofreu tanto trauma, né, de navio e naufrágio,
ela foi, assim, sabe, ela ficou muito famosa também e todo mundo se interessou muito em ter ela para poder, assim, entrar em outros navios logo após o naufrágio do Titanic e do Britannic. Por quê? Por conta que ela não deixou esse trauma que ela teve de navios e naufrágios afetar o trabalho dela. Ela continuou embarcando em outros transatlânticos, para vocês terem uma noção. Agora eu pergunto para vocês, se vocês estivessem em um navio que naufragasse e vocês pensassem que iriam morrer e sobrevivessem assim por muito pouco, vocês teriam coragem de entrar dentro de um navio novamente? Eu acho que eu pegaria um trauma terrível e eu nunca mais entraria dentro de um navio. Mas ela não deixou nada abalar o trabalho dela, porque esse era o trabalho dela, né? Ela trabalhava como comissária de bordo ou enfermeira dentro de navios. Se por acaso uma pessoa, assim, passasse mal, ela que salvava. E ela, assim, sabe, era responsável por atender as pessoas e servir comida e outras coisas. Tipo uma garçonete, certo? Comissária de bordo é isso, em navio ou avião, certo? Mas assim, apesar dos traumas que ela teve, né, com 2 naufrágios e um quase naufrágio, né, ela não deixou esse trauma, assim, tirar o serviço dela, porque ela gostava desse trabalho e ela continuou em frente. Mas eu pergunto pra vocês, vocês fariam mesmo? Eu acho que se fosse eu não faria, certo? Se eu passasse por algo desse tipo e, assim, pensasse que iria morrer e sobrevivesse por muito pouco, eu jamais entraria dentro de um navio novamente. Certo? Bom, mas então vamos estar começando esse vídeo aqui. Antes de começar ele, eu vou estar pedindo para os novatos que estiverem chegando agora e não forem inscritos, se inscreverem no canal, tá bom? E ativarem as notificações para não perder os próximos vídeos. Assim, sempre que eu mandar um novo vídeo, seja ele de qualquer um dos conteúdos, né? Vocês vão ser os primeiros a receber aí na pastinha de notificações de vocês e podem ser os primeiros a vir deixar o like de vocês, o comentário, certo? Vou estar pedindo também para todos vocês estarem deixando o like de vocês, tá bom? O joinha, porque o like de vocês ele é muito importante pro canal, ele ajuda a fortalecer ele, a recomendar os vídeos sempre mais pro público. Assim o meu canal vai estar aparecendo cada vez mais aqui na plataforma do YouTube e pegando mais recomendados, certo? E vou estar pedindo também para todos vocês estarem deixando o comentário de vocês, tá bom? Porque o comentário de vocês ele é muito importante pra mim, ele me motiva a seguir sempre em frente aqui com o meu trabalho no YouTube, e assim eu sempre vou estar com uma disposição, com uma animação maior para estar trazendo um novo vídeo para vocês, certo? Então eu conto com o apoio de todos vocês, ambos vamos ser recompensados no final, não vamos nos arrepender, tá bom? De dar esse apoio pro outro. Sem mais delongas, então vamos estar começando esse vídeo aqui, e eu espero realmente que vocês gostem, ok? Então, solta a vinheta que nós já vamos começar. A Violet Constance Jessop nasceu no dia 2 do mês de outubro do ano de 1887 em Bahia Blanca, na Argentina. Ela era a filha caçula de 9 irmãos e logo na infância contraiu tuberculose. Ela se curou por um milagre na vista dos médicos, que acreditavam que a Violet só teria alguns meses de vida. Após a morte do seu pai, ela se mudou com a família para a Grã-Bretanha. Como a sua mãe, Catherine Jessop, precisava sustentar todos os filhos sozinha, a Violet arranjou um emprego de comissária de bordo na Royal Mail Line. Porém, a saúde da sua mãe rapidamente entrou em declínio, chegando ao ponto da Violet decidir largar os estudos para assumir o trabalho da mãe, ou seja, cuidar da mãe e até dos próprios irmãos que eram mais velhos que ela. Aos 23 anos, a Violet começou a trabalhar na Royal Mail Line e em seguida foi trabalhar na Wild Star Line, e foi aí que começou a sua história de sucesso e sobrevivência aos naufrágios. Sua primeira viagem foi a bordo do RMS Olympic, que na época era o maior barco de passageiros que existia. No percurso, a embarcação colidiu com o navio de guerra britânico HMS Wake no dia 20 do mês de setembro do ano de 1911. Embora nenhuma vida tenha sido perdida, esse incidente traumático quase levou a Violet a abandonar sua carreira marítima. No entanto, impulsionada pelas dificuldades financeiras da sua família, ela continuou seu árduo trabalho. Ela tinha um livro onde comentou tudo sobre as suas experiências e como sobreviveu aos naufrágios. Porém, sobre o quase naufrágio no Olympic, a Jessop não comentou nada. No ano seguinte, ela voltou a subir a bordo de outro cruzeiro enorme, e apesar de ter navegado por poucos dias, esse talvez tenha sido o mais famoso dos últimos tempos, o RMS Titanic, e não parou por aí. Ela tinha 24 anos quando se envolveu em um dos desastres marítimos mais lembrados da história, que foi quando o Titanic afundou no mar gelado do Oceano Atlântico apenas 4 dias depois de começar sua viagem inaugural no dia 15 do mês de abril do ano de 1912.
A Jessup contou em sua obra que enquanto o navio afundava, ela foi usada como exemplo de um bom comportamento para os que não falavam inglês pela equipe de segurança. Antes que o Titanic fosse completamente engolido pelo oceano, a comissária de bordo foi colocada em um dos botes salva-vidas e um bebê desconhecido foi entregado em seus braços. Ela passou a madrugada à deriva no mar, até que na manhã seguinte, o RMS Carpathia a resgatou. Já nessa embarcação, uma mulher que ela assumiu ser a mãe da criança a levou embora sem dizer nada. A vida da Violet seguiu tranquila do ano de 1912 até o ano de 1916, quando a Primeira Guerra Mundial teve início e ela foi convocada pela Cruz Vermelha Britânica para servir como enfermeira. Já dessa vez, ela embarcou no HMHS Britannic. O Britannic era um transatlântico que foi transformado em um navio hospital e navegava pelo mar Egeu quando foi atacado pelos alemães. O navio afundou em 55 minutos devido a uma explosão causada por uma mina. O desastre resultou na morte de 30 pessoas, mas a Violet Jessup também sobreviveu a esse para contar essa história. Para salvar a própria vida, a Violet precisou saltar de um barco salva-vidas. Nesse pulo, ela acabou sofrendo um traumatismo craniano e ainda assim saiu com vida. 4 anos depois, ela estava de volta ao posto na Wild Star Line. A destemida argentina tinha tanta paixão por seu trabalho que, mesmo após tudo o que havia vivido, ainda ingressou em mais outras 2 companhias marítimas. Ela se aposentou apenas no ano de 1950, quando já tinha mais de 60 anos. A Violet passou a morar em uma casa de campo na Inglaterra, onde ficou eternizada e lembrada como a senhorita inafundável. Ela faleceu no dia 5 do mês de maio do ano de 1971, quando ela estava com 84 anos. E durante boa parte desse tempo, ela conseguiu acumular viagens fascinantes com momentos desesperadores, algo que poucas pessoas conseguiram se igualar. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje, certo? Foi a história da Violet Jessup, que foi a sobrevivente, né, de 3 naufrágios, vamos dizer assim, né, um quase naufrágio e outros 2 naufrágios, e esses 3 navios eram irmãos, né, o RMS Olympic, o RMS Titanic e o RMS Britannic. E assim, um deles, né, a gente não pode esquecer também, um desses 3 navios, ele não chegou a naufragar, né, foi o único dos 3 navios irmãos que conseguiu chegar ao seu destino, certo? Mas assim, ele sofreu um acidente, vamos dizer assim, né? Teve uma queda, bateu em outro navio de guerra e quase afundou. Então é por isso que ela ficou conhecida como a sobrevivente de 3 naufrágios, porque desses 3 navios que naufragaram, né? Um quase naufragou, mas não chegou a naufragar. Mas como todos pensaram que ele iria naufragar, e assim, com certeza ela pensou que iria morrer, né, mas não morreu, porque não teve nenhuma morte, por isso que agora todos reconhecem ela, né, lembram dela como sobrevivente de 3 naufrágios. Mas, na verdade, foram só 2 naufrágios, só o Titanic e o Britannic, certo? E, assim, por conta disso, ela ficou conhecida como a Senhorita Inafundável. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje, porque é uma história bem assim, sabe, comovente, é uma história muito interessante. A gente pode bem dizer que essa moça, né, essa senhora, ela, assim, sempre teve muita sorte na vida dela, porque quando ela era uma criança, ainda, assim, sabe, pequena, vamos dizer assim, quando ela tinha seus 5, 6 anos, provavelmente, ela contraiu tuberculose e, assim, na visão dos médicos, ela iria ter só alguns meses de vida, mas ela conseguiu se recuperar da tuberculose. E depois, né, ela, assim, sabe, se tornou comissária de bordo e enfermeira em navios de cruzeiro, como o Olympic, o Titanic e o Britannic, e, assim, ela pensou que iria morrer no Olympic, mas teve a sorte de sobreviver, né? Ela sobreviveu porque o navio não chegou a naufragar. E já no Titanic, que o navio naufragou, ela teve a sorte, né, de escapar por muito pouco com vida. E no Britannic também, apesar dela ter, assim, sabe, arriscado a própria vida para poder salvar a própria vida e pular do barco salva-vidas, fazendo ela sofrer um traumatismo craniano, que muitas vezes os traumatismos cranianos, eles são perigosos e poucas pessoas conseguem escapar com vida. Ela também conseguiu escapar com vida. Então, a Violet Jessup, ela sempre teve muita sorte na vida dela, né? Ela sempre teve muita sorte de sobreviver a tantas coisas que, assim, sabe, a maioria das pessoas, né, não conseguiriam sobreviver, certo? Então, assim, sabe, eu espero que vocês tenham gostado da história dela, certo?
ela, assim, conseguiu sobreviver a tudo isso, a todos esses, assim, sabe, transtornos, esses traumas da vida dela, pra poder contar a história no livro dela, que inclusive tem o livro pra comprar, se algum dia eu tiver a oportunidade de encontrar esse livro em algum lugar, eu pretendo comprar, porque eu quero, assim, sabe, conhecer, né, esse livro e ver, assim, sabe, passo a passo tudo que ela escreveu nesse livro sobre os momentos dela, certo? E como eu disse pra vocês, eu perguntei pra vocês no começo, vocês, se fosse vocês no lugar dela, vocês teriam coragem de entrar dentro de um navio depois de tantos traumas e pensamentos que iria morrer e, assim, sabe, conseguiu sobreviver por muito pouco dentro de um navio? Eu disse pra vocês que se fosse eu não teria coragem de entrar, certo? Por quê? Por conta do trauma que eu iria sofrer, que seria muito grande, eu jamais teria coragem de entrar dentro de um navio novamente. Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, depois se vocês quiserem, tá bom? Vocês podem deixar a opinião de vocês, se vocês não iriam ficar traumatizados, se vocês iriam ficar traumatizados, mas assim mesmo entrariam dentro de um navio novamente, ou se por conta do trauma que vocês sofressem, vocês jamais entrariam dentro de um navio novamente, certo? Mas assim, ela, apesar dos traumas que ela teve com esses naufrágios e, assim, pensamentos de que iria morrer, mas sobreviveu por muito pouco, ela, assim, chegou a pensar, chegou a querer abandonar a carreira de comissária de bordo ou enfermeira dentro de navios, mas por conta da situação financeira da família dela, ela enfrentou esses traumas, né, passou por cima deles e continuou com a sua jornada de cruzeiros, né? E foi isso o que chamou muita atenção das pessoas, né? Para que ela, assim, trabalhasse novamente em outros transatlânticos, em outros navios. Tanto que depois do naufrágio do Titanic, ela entrou dentro do Britannic, né? E depois do naufrágio do Britannic, ela ainda entrou em mais outras 2 embarcações. Por isso, ela ficou famosa por conta de ter sobrevivido a todos esses naufrágios, né? Esses 2 naufrágios e um quase naufrágio. E ficou conhecida como a senhorita, né? Colocaram o apelido nela como a senhorita inafundável, né? Porque ela sobreviveu aos 2 naufrágios e a um quase naufrágio, certo? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado da história dela, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se vocês tiverem gostado, eu peço que vocês deixem bastante like, bastante comentários aqui, compartilhem bastante o vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Para vários amigos de vocês, para ajudar esse vídeo a ter bastante rendimento aqui no canal, para que ele faça muito sucesso e pegue mais de 100 visualizações, igual a maioria dos outros pegou, certo? Então, galerinha, eu conto muito com vocês para poder me ajudar a fazer com que esse vídeo aqui, ele seja muito recomendado na plataforma, tá bom? Para que outras pessoas possam ver e conhecer o meu canal, tá bom? O próximo vídeo que eu vou estar fazendo pra vocês também é contando fatos, porque eu vou fazer um pouco de vídeos contando fatos aqui pra vocês agora, porque eu já fiz bastante reações, né? E como eu disse pra vocês no começo, eu acredito que eu disse pra vocês, né? Não tô lembrada mais, mas eu acho que eu disse pra vocês no começo desse vídeo, sim. Já tem 4 meses que eu não faço mais um vídeo contando fatos aqui no canal pra vocês, então eu vou fazer alguns agora, tá bom? E eu já vou, assim, dar um spoiler pra vocês, que o próximo vídeo, ele é pesado, vão ter muitas partes que elas vão estar silenciadas só com o que aconteceu aqui, tá bom? Embaixo escrito pra vocês saberem, tá bom? Porque é muito pesado, então já vou avisando. Se vocês, assim, não gostarem de coisas de violência, de tortura, de, assim, sabe, coisas pesadas, assim, né? Conteúdos sensíveis, mais 18, vamos dizer assim, eu aconselho vocês a não assistirem o vídeo inteiro, o próximo, tá bom? Mas se quiserem conhecer, assim, vocês aqui sabem, é uma opinião de vocês, tá bom? Mas eu aconselho, eu recomendo não assistir se vocês não gostarem desses tipos de coisas pesadas e coisas que envolvem violência e outras coisas mais, tá bom? Bom, então é isso, meus docinhos, eu vou estar deixando esse vídeo por aqui. Um beijão pra vocês, então, e até a próxima. Fui!